O Hook Use Reducer é uma alternativa ao UseState, pois ele também é capaz de lidar com estados na aplicação. O propósito dele é lidar de uma forma mais organizada com funcionalidades que gerenciam muitos estados e necessitam de uma organização maior. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo a respeito desse hook com vocês, comparando ele ao UseState e demonstrando os prós e contras de utilizá-lo, beleza? Então, bora! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais vídeo da nossa playlist dos React Hooks e hoje nós chegamos em um dos hooks mais complexos do React, né? O Use Reducer, Use Memo e Use Callback são geralmente os últimos hooks que a pessoa leva a masterizar, pois ela tem mais facilidade de sair utilizando os hooks que eu mostrei previamente aqui, né? Mas esse hook em particular, o Use Reducer, ele começa a dar uma introdução na capacidade do React de ser um pouquinho mais complexo, mas também uma forma, algo que você deve aprender, né? Que torna o React muito mais poderoso, pois assim você entende muitos conceitos que você vai ter que utilizar no dia a dia, né? E antes da gente começar, eu quero pedir para que você me siga nas redes sociais, para a gente poder interagir por lá, e assim você garante que não perderá nenhum vídeo aqui do canal, principalmente no LinkedIn. Bora fazer umas conexões por lá. E eu também te aguardo na nossa comunidade do Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, onde a gente busca se ajudar no dia a dia, resolvendo problemas e aprendendo cada vez mais, certo? E por falar em aprender mais, bora para esse vídeo, porque hoje nós já vamos começar utilizando o Use Reducer com um counter, tá? Então bora lá, eu já tô com o boilerplate aqui da nossa aplicação, só vou dar um zoom maior aqui, tá? E aqui nós já estamos utilizando um counter com UseState, tá? É um simples counter, como eu já fiz aqui nos vídeos prévios da playlist, né? Pois ele é um exemplo que vocês já conhecem de como utilizar o UseState, né? É um exemplo fácil de manipular estados e nós vamos refatorar isso aqui para utilizar o UseReducer, né? Além de que a gente vai aumentar a complexidade desse counter aqui para poder dar mais exemplos de como o UseReducer consegue ser mais organizado que o UseState, certo? Então, aqui na minha aplicação, ó, eu tenho uma aplicação básica com esse componente aqui, CounterUseState, tá? Onde eu importo o UseState, crio um Functional Component, né? Que ele retorna uma div. Nessa div eu tenho o H3, que é o título principal ali, né? O button, que serve para decrementar o nosso counter, tá? O próprio estado de counter e um button para aumentar o valor de counter, né, para incrementar. Então a gente pode diminuir, onde é que a gente vai setar, quando o usuário clicar nesse botão, né, a gente vai setar o counter para o valor atual dele, menos 1, ou seja, a gente decrementa em 1, e aqui a gente faz o oposto, né, a gente aumenta o valor. Então aqui o Hook UseState, eu espero que vocês já estejam familiarizados com ele, né, e nós vamos criar essa funcionalidade aqui do UseState, desse counter aqui, com o UseReducer e posteriormente vamos aumentar um pouco a complexidade dessa aplicação, tá? Então para começar, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro componente chamado CounterUseReducer, tá? CounterUseReducer.js, tranquilo? E eu já vou importar esse carinha aqui, ó. CounterUse... eu tenho que exportar uma função. Export function CounterUseReducer, tá? Onde eu vou fazer um return aqui de uma div. Beleza? Então, aqui eu vou fazer UseReducer, ele já me deu auto import aqui e eu já consigo colocar esse componente em tela, beleza? Por enquanto ele não tem nada, ele tem apenas uma div vazia. Então, para começar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar todo esse código aqui, tá? Aqui para dentro do nosso CounterUseReducer, o código do UseState. Então dessa forma aqui a gente tem o mesmo return, que vai ser praticamente o mesmo, tá? E nós só vamos refatorar isso aqui para utilizar o UseReducer. Para fazer isso, aqui eu vou utilizar UseReducer, tá? No lugar do UseState. E já vou... UseReducer, já vou importar ele aqui do React, tá? Então beleza. Qual que é a principal diferença aqui do UseReducer, tá? Ele vai retornar para nós também uma variável contendo estado e uma variável para alterar esse estado, tá? Porém, nós vamos entrar agora no mérito do porquê de utilizar o UseReducer no lugar do UseState, tá? Só que a principal diferença entre o UseState e o UseReducer é a maneira como ele organiza uma funcionalidade nele, tá? Aqui nós vamos obter um state, tá? Que a gente vai chamar assim mesmo, de state, tá? E aqui a gente vai chamar uma função de dispatch, tá?
Porque nós temos uma, digamos, nomenclatura, uma convenção diferente quando nós estamos utilizando o useReducer, tá? Então, por que isso acontece, tá? Aqui no useState, nós podemos ter vários estados em um componente, né? E cada estado tem seu próprio nome. O counter, setCounter, se eu tivesse aqui um input, né? E eu quisesse gerenciar o estado do input, eu colocaria title, né? Relacionado a um título de um form ou algo do tipo, né? Então, nós podemos ter vários estados, só que cada um deles tem seu nome. Qual que é a diferença do useState para o useReducer nesse caso? No useReducer, nós temos o objeto geralzão, que é esse que a gente está chamando de state aqui, né? Que o objetivo dele é armazenar vários estados pequenos, né? Como se a gente tivesse aqui um counter, a gente tivesse const double counter, como se fosse o valor, né? Set double counter. Nesse caso, ao invés da gente utilizar states diferentes, nós vamos utilizar um state gerenciado pelo useReducer que armazena esses dois estados, né? Então, qual que é o ganho de benefício nisso? O ganho de benefício nisso é que ao invés da gente ter vários useStates separados, né, trabalhando de forma desconexa entre eles, sendo que a única relação que eles têm na maneira como o código é feito, no useReducer nós temos um state que armazena vários estados pequenos. Então, todos esses estados eles continuam sendo gerenciados na mesma funcionalidade, né? Porque no caso, o counter e o double counter que eu exemplifiquei aqui, eles estariam gerenciando o comportamento do counter useState, desse componente aqui, né? O useReducer, ele vai gerenciar tudo isso, mas num state só, né? Que é um objeto que armazena vários estados menores. Isso mantém uma organização melhor, beleza? E aqui, o useReducer, ele aceita dois parâmetros quando nós estamos utilizando esse hook, tá? Ele aceita o reducer, tá? Que eu já vou explicar o que é, e o initial state, tá? O initial state vocês já conhecem e sabem o que é. Esse initial state é a mesma coisa que eu passar o 0 aqui no useState, né? É o estado inicial que esse estado vai começar, né? Só que no caso do useReducer, como ele armazena pequenos estadozinhos, geralmente é um objeto, tá? Contendo o initial state de cada estado pequeno, né? De cada estado menor. Então, dessa forma, nós vamos ter uma organização maior. Nós vamos ter um objeto de initial state que vai armazenar o estado inicial de cada estadozinho que será gerenciado pelo reducer, né? E o que é esse reducer aqui? O reducer, ele é uma função, tá? Que ela vai armazenar cada ação que a gente vai tomar com esse estado. Porque nós temos o dispatch, que serve para a gente modificar, né? Então aqui nesse caso, a gente estava decrementando e aqui incrementando esse valor, né? No caso do dispatch, nós vamos utilizar essa função para gerenciar as ações que a gente vai ter no reducer para manipular esse estado. Só que tudo isso fica organizado dentro de uma função chamada reducer, né, que é a convenção, e fica de uma forma mais organizada de se utilizar, entende? Fica tudo no mesmo lugar. Então, nesse caso, nós vamos começar criando essas coisas aqui, tá? No meu const initial state, como nós vamos ter um estado apenas agora, o que eu vou ter? Eu vou ter um objeto, tá? Onde nesse objeto eu vou ter todos os meus estados, mas como é só um, eu vou ter o estado de count, que começa em 0, tá? É um objeto com um atributo, sendo esse atributo o nome do estado, e aqui o valor desse atributo é o estado inicial, né? Então nesse caso a gente tem o initial state, que é um objeto com count iniciando em 0, né? E aqui a gente já deu check no estado inicial que a gente está passando para o reducer. Agora aqui embaixo, nós vamos ter a function reducer, tá? E essa function aqui, ela aceita alguns parâmetros, tá? Que são passados intrinsecamente, que é o state, ou seja, o objeto que armazena todos os estados, né? E o action, né? O action, ele armazena as informações da ação que eu estou solicitando, tá? Porque aqui no reducer, eu vou fazer todo o gerenciamento desse estado. Quando o usuário solicitar a ação de decrementar, eu vou diminuir o estado em 1, né? Só que aqui esse action, ele armazena várias coisas. Ele armazena o tipo da ação que eu estou solicitando, no caso de decrementar, né? Ou o tipo da ação de incrementar. E também eu posso passar informações, como por exemplo, quando eu solicito dados para o usuário através do input, né? Eu posso carregar os valores desses dados aqui nessa action, né? Então, aqui eu vou ter um switch, tá? Que eu vou fazer para eu selecionar cada tipo, né? O action, ele é um objeto e dentro desse objeto nós temos o type, né?
A propriedade type. Esse type diz qual que é o tipo de ação que eu estou solicitando. A case, né, no caso, se eu estou solicitando a ação decrement, o que eu quero fazer? Eu quero retornar um novo estado, tá? Então, se eu estou solicitando a ação do tipo decrement, eu quero retornar um novo estado decrementado, né? Só que aqui o switch está alertando porque ele precisa de um default, tá? E eu vou fazer esse default aqui primeiro. Caso a gente caia aqui no default, o que vai acontecer? Eu quero fazer um return de state, tá? O default, ele é caso eu passe uma action, um type de uma action, que não caia em nenhum dos cases, né? E o que eu quero fazer? Aqui você pode gerenciar um erro, talvez, né? Pois não é uma ação mapeada, mas eu simplesmente vou retornar o estado atual, né? Dessa forma eu faço return do state e eu obtenho o estado atual com o default, tá? Agora aqui no decrement, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um return de um novo state, né? Só que o state, ele não é um estado só, como a gente gerencia com o useState. Ele é um objeto com vários estadozinhos, né? Por enquanto a gente tem um estado só, que é o count, né? E a gente tem que passar o novo valor desse count. Esse novo valor vai ser o state, né? O objeto do state, que armazena todos os estados, .count, acessando esse carinha aqui, né? O state.count, e eu vou diminuir ele em 1, tá? Dessa forma aqui, eu estou retornando um novo objeto, um novo estado, né? Acessando o estado count, que vai ser o state.count-1, né? Então, dessa forma, eu estou decrementando esse valor, beleza? Eu vou só diminuir aqui para uma linha só, porque eu acho que fica mais bonito e mais organizado quando é coisa pequena assim, né? Tá? Então, a gente já fez o case decrement e ele está atualizando o nosso estado. Agora eu vou fazer o case increment. Se eu solicitar uma ação do tipo increment, o que eu quero fazer? Eu vou retornar um novo estado também, um novo state, a variável state, que é um objeto, que gerencia o estado count, que será o state.count mais 1, né? O estado atual mais 1. Então, dessa forma aqui, a gente já consegue gerenciar a decrementação e incrementação desse valor, tá? Então, nós já definimos aqui os nossos actions.types e já retornamos um novo estado, beleza? Se você quiser pausar esse vídeo várias vezes para fixar esse conteúdo aqui, eu recomendo bastante, tá? Mas eu vou tentar explicar passo a passo, se você precisar rever esse vídeo, à vontade, tá? Esse é um conteúdo um pouco mais complexo do que eu trouxe aqui nessa série do React Hooks, e eu quero que você domine ele, beleza? Então, agora que a gente já fez essa configuração aqui das actions, né? Nós temos as duas actions da nossa aplicação atual, que é de decrementar e incrementar o nosso estado atual, beleza? Então, a gente só tem que organizar isso aqui, tá? Pois as coisas aqui estão com nomes diferentes, né? Elas estão com nomes do nosso componente que utiliza o useState, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos começar pelo span, aqui que exibe o counter, né? Pois nós não temos mais essa variável counter, nós temos a variável state, tá? E essa variável state, ela tem uma propriedade chamada counter, tá? Chamada count, na verdade. Aqui a gente está utilizando count, né? Então, aqui a gente tem uma variável state.count. Nós acessamos o objeto que armazena todos os estados e acessamos o estado de count para exibir aqui, beleza? Agora, aqui no nosso onClick, eu vou deletar esse aqui, eu vou deletar esse aqui, tá? Agora, para nós alterarmos o estado, nós temos que utilizar essa função dispatch, tá? O que essa função dispatch faz? Ela dispara uma ação para o nosso reducer, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos chamar o dispatch aqui, tá? E essa função, ela aceita o parâmetro que ela vai enviar para o nosso reducer e identificar qual que é a action e gerenciar a action dessa forma, né? No caso, aqui no dispatch a gente passa a ação, a action que a gente quer, que é um objeto contendo várias coisas, né? Então, quando eu quero, como eu não quero salvar uma variável de action aqui, né? Eu vou simplesmente fazer um objeto, assim, entre chaves, né? Pois a action é um objeto. E aqui dentro eu vou passar o tipo de ação que eu quero. Nesse caso, como eu estou no botão de menos, eu quero passar o type decrement, porque eu quero decrementar, né? E aqui eu quero fazer dispatch, passando o parâmetro da action, que é um objeto, contendo o type da action que a gente quer fazer aqui, que é o type increment, certo? Então, até agora, a IntelliSense do VS Code não está me alertando nenhum erro, beleza? E dessa forma, nós já temos toda a parte feita aqui do nosso reducer. É para a aplicação estar funcionando da mesma forma, tá? Só que eu tenho que trocar esse título para counter com useReducer, tá? useReducer. Beleza? Então,
agora a gente já tem aqui os nossos dois counters, né? Com useState funcionando normalmente e com useReducer também funcionando normalmente, tá? Então, aqui, 100% essa parte introdutória do useReducer, tá? Se você precisar rever esse vídeo para fixar esse conteúdo aqui, eu recomendo bastante, tá? Beleza, mas para tratar desse estado aqui, esse código com useState tá muito melhor, tá? Eu não vou negar, o código com useState tá muito mais agradável de se trabalhar do que com esse aqui com useReducer, né? Mas, agora nós vamos crescer um pouco a complexidade da aplicação para nós podermos gerenciar melhor com o useReducer, tá? Só que eu não vou utilizar mais de um estado aqui nesse objeto state, tá? Pois essa foi a parte que eu mais frisei, né? Que o state ele é um objeto que armazena vários estadozinhos, né? E essa é uma das funcionalidades mais interessantes do useReducer, de armazenar, de gerenciar todos esses estados de uma forma mais organizada, mas não é a única, tá? Então eu vou tratar aqui com vocês a complexidade da aplicação e algumas outras peculiaridades aqui, tá? Pois, por exemplo, se nós tivermos outro estado aqui, tá? Supondo que eu tenho um botão aqui que ele vai fazer uma mágica, né? Uma mágica, e daí eu vou mandar no dispatch aqui, né, para chamar uma action do nosso reducer, que vai ser magic, né? E aqui eu tenho o case magic, e que eu vou retornar um novo estado. Aí nesse estado eu tenho count, que vai continuar sendo state.count, né? E dessa forma eu posso fazer tipo um spread do state, né? E daí eu vou modificar a propriedade do state, que é a da magic, né? E daí nessa magic eu coloco aqui uma informação, blá 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 blá, que atualmente não existe, né? Então, nesse caso aqui, vocês conseguem entender que é super simples de trabalhar com outro estado, né? Com esse pequeno exemplo. Então, eu não vou focar nessa parte, pois eu acredito que as outras funcionalidades são um pouco mais complexas, né? E eu acho mais importante de abordar elas nesse momento, tá? Então, vocês viram que é super simples. Se eu quiser adicionar um outro estado nesse objeto state, é simplesmente retornar um novo estado aqui para ele normalmente, tá? Não tem problema quanto a isso. Eu só tenho que atualizar o initial state para ter mais esse estado, né? Para o reducer saber que esse estado existe, adicionar actions referente a ele e gerenciar, retornar um novo estado quando essa action for chamada, através do dispatch. Super simples, tá? Então, para crescer a complexidade dessa aplicação e mostrar como o useReducer pode deixar esse código mais organizado, agora nós vamos fazer uma funcionalidade para transformar o nosso state do count, né, esse state.count, para ser duplicado, tá? Ele será duplicado e dividido, né, por 2, no caso. Então, a gente vai duplicar e obter ele pela metade. Como que nós começamos a fazer isso, tá? Antes de já partir para essa parte, eu quero organizar um pouco esse código aqui, tá? Pois nós temos uma questão aqui, que nós temos duas strings, né? Então, nesse caso aqui, se por exemplo eu digitar errado aqui nesse type de action, o que vai acontecer? Quando eu venho aqui na minha aplicação, eu não vou conseguir diminuir esse valor, não vai funcionar, pois não é o mesmo action.type, a gente não cai aqui nesse case, né? Então, tem esse problema de que a gente está dando possibilidade para o nosso processo de desenvolvimento, né, de digitar uma parte errada e acabar não funcionando na nossa aplicação. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos criar aqui uma constante, aqui em cima, chamada actions, const actions, e aqui a gente vai receber um objeto de actions, né? Nesse caso aqui, eu quero passar que o atributo decrement vai ter uma string decrement, tá? O increment vai ter um valor de increment, né? Dessa forma, a gente tem variáveis aqui, né? Então, o que eu posso fazer com isso? Aqui eu vou fazer case actions.decrement. E aqui, case actions.increment. Dessa forma, eu não tenho problema de digitar errado essa string, tá? Então, aqui eu posso fazer isso aqui também, tá? Actions.decrement e actions.increment, certo? Dessa forma, o nosso código fica mais preciso, né? Ele fica melhor do que antes, certo? E aqui nessas actions, nós vamos adicionar duas actions agora. A double, que vai ser multiply, tá? E a half, que vai ser half, né? Então, aqui a gente tem... Opa! Half, né? E aqui a gente tem as nossas duas novas actions, a double e a half, tá? E agora a gente vai fazer o case delas aqui. Case actions.double significa que eu quero obter o dobro, né,
multiplicar o nosso count por 2. E aqui eu vou fazer count, vai receber state.count times 2, né? Times, no caso, vezes. E aqui, se eu tiver na actions.hof, eu quero fazer um return do objeto, alterando o nosso estado de count para state.count dividido por 2, certo? Então a gente já incluiu essas actions aqui, já colocamos o nosso reducer, e agora a gente só tem que criar os botões que vão interagir com ela aqui, tá? Acontece que eu vou passar esse span aqui para cima, e eu vou colocar aqui count, 2 pontos, tá? E mostrar o count, para nós deixarmos os botões todos unidos ao lado, certo? Ao lado não, porque eu vou até colocar um BR aqui, ó. Então ele vai quebrar a linha, certo? Agora a nossa aplicação ela ainda está funcionando, ela só não está com as funcionalidades, né? Então para implementar isso, eu vou criar mais botões aqui. Eu vou só clonar essas linhas. E o actions.increment aqui eu vou fazer actions.double. E aqui actions.half, né? E aqui eu vou colocar vezes 2 e aqui dividido por 2. Beleza? E aqui a gente já está chamando as actions que a gente acabou de fazer. E... Opa! Cadê? Aqui nós já temos o nosso navegador e nós podemos testar o nosso count, né? Aqui a gente está multiplicando ele por 2, ele vai multiplicando. A gente pode aumentar, diminuir, né? E dividir, etc, né? E agora a nossa aplicação já está refatorada com uma complexidade um pouco maior, né? Mas ainda com uma organização muito top, causada possível pelo useReducer, né? Agora, nós vamos entrar no mérito de como resetar um estado, tá? Supondo que a gente queira que esse nosso count volte a ser igual a 0, o que nós vamos ter que fazer, tá? Primeiramente, nós temos que criar uma action, aqui, tá? Que a gente vai colocar como reset, né? E aqui, nós temos que criar o case dela, tá? Case actions.reset. E a gente tem que retornar um novo estado nesse case, beleza? Qual estado que a gente quer retornar aqui? Nós queremos retornar count sendo igual a algo, né? A gente sabe que o valor inicial de count é 0. Mas, supondo que a gente esteja gerenciando vários estados aqui, né? Essas informações se perdem da nossa cabeça e às vezes a gente não tem como armazenar assim, né? Mas nós temos um lugar onde nós sabemos qual que é o estado inicial de count, que é a nossa variável initial state, né? Então, eu quero que o nosso count aqui seja igual, né, que ele vire o initial state, a variável initial state que a gente tem lá, ponto, count, beleza? Então, aqui a gente tem que o nosso count é 0. A gente pega esse valor aqui do initial state e voilá, a gente tem aqui uma action já para resetar esse valor. Eu só preciso de um botão para interagir com a action.reset, que vai ter aqui a informação de reset, né? Para resetar esse valor, né? Então, agora ele vai voltar ao nosso valor normal, né? Que é 0. Beleza? Então, cara, super simples e rápido de fazer isso, né? Depois que a gente entende como o useReducer funciona. Eu sei que eu expliquei um pouquinho mais veloz, eu sei que eu expliquei um pouquinho mais rápido e não passei muito sobre os detalhes, tá? Mas eu realmente expliquei o que vocês precisam saber do useReducer, tá? Agora, se você precisar, eu reforço aqui, né? Que se você precisa rever as partes anteriores para entender melhor como tudo isso aqui funciona, faça isso, tá? Pois é basicamente isso. Depois que você entende aquilo que eu expliquei anteriormente, é super simples de trabalhar com o Reducer e ainda melhor, certo? Agora nós vamos entrar em outra funcionalidade das actions aqui, né? Que é, como action objeto, o que a gente mais utiliza é o type, né? O tipo dessa ação para a gente poder retornar um novo estado. Agora, eu quero gerenciar também uma outra propriedade dessa action, que é a payload, tá? O que é essa payload? Ela é uma variável que armazena um dado inserido pelo usuário, tá? Um dado personalizado do usuário. Então, nesse caso, nós vamos solicitar para o usuário informar um valor personalizado, o valor que ele quer, que seja o novo valor de count, né? Então, dessa forma, a gente vai obter esse dado através dessa payload, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de um input para o usuário interagir, né? Para a gente poder obter esse value dele. Então eu vou fazer 2 BRs aqui, porque eu não quero lidar com CSS nesse momento. Eu vou fazer um form, tá? Esse form aqui, ele vai ter um input, tá? O type dele vai ser number. Ele vai ter um ID de custom value, tá? E aqui eu vou ter um value, que vai ser custom count.
E no onChange desse carinha, eu quero atualizar esse custom count para ser e set custom count, tá? e.target.value. Beleza? Então, a gente já tá com o nosso input feito aqui. Eu só quero fazer uma label para ele. Opa, label pro input custom value. E aqui eu vou colocar valor personalizado, 2 pontos, tá? Aqui embaixo do input eu vou fazer um button do tipo S de submit, né, type submit, que eu quero que ele seja para inserir esse valor personalizado do input, tá? Beleza. Só que essa parte aqui de HTML, form, tranquilo, né? Se você chegou nesse nível do React, eu espero que você já saiba lidar com isso aqui, tá? E agora, o que nós estamos fazendo aqui é basicamente o seguinte. O valor desse input vai ser igual a um estado chamado custom count. E no onChange, sempre que a gente mudar o valor desse input, eu quero setar que o novo estado seja igual ao event, né, o evento de mudança aqui, o evento de change, .target, ou seja, o target é o alvo, no caso do nosso input, e o value dele. Então sempre que o usuário digitar um novo valor, eu quero alterar esse estado para ser esse novo valor. E o valor dele vai ser esse estado alterado. Então fica meio que indo e voltando, mas essa é a maneira eficiente de se trabalhar com inputs, né? Armazenar valores de inputs em estado. Mas por que eu não estou utilizando a sintaxe do reducer aqui? Eu falei que o poder do reducer é de utilizar e gerenciar vários estados nele mesmo, né? Mas e por que eu não estou utilizando aqui? O reducer, ele imagine como se ele fosse um canhão, né? E, cara, utilizar um canhão para gerenciar o estado de um input não vale a pena, tá? Não vale a pena. Vai dar muito mais confusão na sua cabeça a gente fazer actions aqui, utilizar um outro initial state, do que simplesmente gerenciar ele pelo use state. Mas aí eu estou me contradizendo, né? Como eu disse que essa é a funcionalidade dele, por que não estamos utilizando? Apesar de ser o maior poder do reducer gerenciar vários estados, não necessariamente é a melhor escolha, tá? Às vezes a gente está fazendo algo que a gente chama na programação de over-engineering, né? Nós estamos utilizando muito, sendo que a gente podia utilizar pouco, né? Onde pouco seria mais preciso e performático. Então, nós vamos utilizar o useState aqui, sim, para gerenciar o valor desse input, porque é mais rápido de codar dessa forma. O nosso código, a gente não perde o controle dele, e a gente não utiliza um canhão que a gente podia utilizar simplesmente uma faca. Tá? É simplesmente utilizar muito poder para pouca coisa, beleza? Então, nós vamos fazer aqui um const custom count e set custom count, que a gente vai receber do useState, que eu vou importar do lado do React, e eu vou declarar que o initial state dele vai ser 0 aqui também, tá? Então, agora que a gente já resolveu esse problema aqui do nosso value, né, o que eu quero fazer? Eu vou criar uma action do tipo custom, tá, que vai armazenar custom, e aqui eu vou criar o case dela, tá, no nosso reducer, case actions.custom. Quero retornar um novo objeto, onde o valor de count vai ser algo. O que vai ser esse novo valor de count, tá? Eu já entrei méritos aqui desse valor de count, porque nós vamos passar esse valor aqui, ó, numa função, tá? Que ela vai estar no submit desse form, tá? Então no onSubmit desse form, eu vou chamar a função handleSubmit, tá? Eu vou fazer essa function aqui, handleSubmit, tá? Onde eu vou receber o event, e aqui eu vou fazer e.preventDefault, porque o comportamento padrão das aplicações web é quando a gente faz o submit de um form, ela atualizar essa página, e a gente não quer isso, então a gente faz esse código aqui para prever esse comportamento. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou utilizar aqui o nosso dispatch, né? Pois depois do usuário ter feito o submit do form, é que eu sei que ele quer alterar o estado, né? Quando ele estiver clicando, quando ele estiver inserindo valores personalizados, eu já não quero ir atualizando o valor de count. Somente quando ele clicar no botão inserir. Aí eu vou chamar essa função handleSubmit, vou prevenir o comportamento padrão das páginas web e vou chamar o dispatch. O que eu vou passar aqui nesse dispatch? O objeto de actions, que a gente passa aqui, né? Só que com duas propriedades agora. O type dela vai ser o actions.custom, né? E nós vamos passar aqui a payload. O que é essa payload? É o que a gente quer mandar aqui para nossa action para atualizar o estado, né? E aqui nessa payload a gente vai passar o custom count, que já vai estar setado com o valor final que o usuário selecionou quando ele clicou no botão de inserir, né? E aqui na nossa action, o count
vai ser o action, né, o objeto da ação, .payload. Super simples, tá? Então, vamos voltar aqui para a aplicação, ó. Ela deu algum erro, mas já voltou, tá? E aqui, tá tudo funcionando normal, beleza? Tudo funcionando normal. E aqui eu quero botar um valor personalizado, eu vou colocar 234. Se eu clicar aqui em inserir, ele já atualiza o valor de count lá para mim, né? Então, dessa forma aqui, nós conseguimos utilizar o reducer, o useState, tudo em conjunto para trabalhar da melhor maneira possível, da maneira mais organizada possível, sem fazer overengineering e ainda assim obter um ótimo código super manutenível para nossa aplicação. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer para você o que é o Use Reducer. Eu recomendo muito que você cheque a documentação que eu vou deixar aqui na descrição e que reveja esse vídeo várias vezes, se é necessário. E crie também suas próprias aplicações teste com o Use Reducer para tentar entender como esse hook funciona de vez, tá? Ele é muito poderoso e muito bom para suas aplicações, tá? Principalmente porque ele é uma introdução para o Redux, algo que a gente não trata muito hoje na web, mas muitas aplicações utilizam Redux ainda, pois elas foram criadas enquanto Redux era a única opção para lidar com estados, né? Então, ele é uma maneira de já dar essa introdução para você sair entendendo como Redux funciona. Eu pretendo trazer ele aqui pro canal em algum momento também, né? Então, espero que você consiga entender esse hook, né? E que eu tenha dado os meios para você conseguir fazer isso, né? Eu agradeço demais a sua presença até aqui nesse vídeo, espero que você avalie ele e recomende ele para um amigo se você acha que vai ser útil para ele. Eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir com esses vídeos aqui no YouTube, né? E se você puder me ajudar nisso, eu vou ficar extremamente grato. Não esquece de chegar na nossa comunidade no Discord, o link vai estar aqui na descrição e o invite vai estar aparecendo aqui na tela também. E a gente se vê no próximo vídeo, certo? Muitíssimo obrigado por estar até aqui e até mais, galera. Valeu!